Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença. Tivemos pequenos problemas técnicos normais, né? Faz parte, mas agora já está tudo ok. Nós vamos transmitir a apresentação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, especialmente da professora Maísa, magnífica reitora da Unesp, pela disponibilidade, pelo aceite de ter vindo. Sei que tem uma agenda muito cheia, tá? Então, desde já, agradecido. É um tema que todos nós temos interesse, é um tema que a gente quer compartilhar suas vivências, suas histórias e ver quais são as ações que a Unesp está fazendo em termos de equidade de gênero, etc. Então, aqui no IQ nós temos um núcleo de mulheres. O professor Tormena pediu para eu passar a palavra para a diretora do núcleo, para que ela faça a apresentação da professora Maísa. Obrigado. Obrigada, João. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Maísa. Então, vamos lá, eu vou ajudar aqui, tá, gente? Então, é com um imenso orgulho e profunda admiração que eu apresento hoje uma das mais brilhantes cientistas do nosso país, a professora doutora Maísa Furlan, docente do Instituto de Química da Unesp e magnífica reitora da Universidade Estadual Paulista. Um nome que se tornou sinônimo de dedicação, excelência e inspiração na ciência. A professora Maísa é professora titular no Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, onde construiu uma trajetória científica verdadeiramente exemplar. Sua trajetória acadêmica começou na própria Unesp, onde se formou em Química, seguindo para o mestrado e doutorado em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo, e em seguida realizou um pós-doutorado no Institute of Biological Chemistry da Washington State University, nos Estados Unidos. E aí, de volta ao Brasil, a professora Maísa consolidou uma carreira marcada por contribuições científicas de grande impacto e por uma atuação institucional inspiradora. Ela foi diretora do Instituto de Química da Unesp, coordenadora do programa de pós-graduação em Química, e sua notável capacidade de liderança a levou a ocupar cargos estratégicos na universidade e também fora dela. Foi assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa, coordenadora do Programa Institucional de Iniciação Científica, PIBIC, PIBIT do CNPq, e membro de comitês de assessoramento da CAPES, da FAPESP, contribuindo de forma decisiva para o avanço da pesquisa em Química no Brasil. De 2021 a 2024, foi vice-reitora da Unesp, e hoje, com grande honra para toda a comunidade acadêmica, é a reitora da Universidade Estadual Paulista. É uma conquista que representa o reconhecimento não apenas a sua competência, mas também a sua visão da universidade pública, inclusiva e inovadora. Sua trajetória científica é igualmente impressionante, pesquisadora 1A do CNPq, mais de 160 publicações em revistas de alto impacto, muitas orientações concluídas em trimestres e doutores. Sua pesquisa desbrava o fascinante universo dos produtos naturais, que eu também tenho uma paixão, né? Explorando seus aspectos estruturais, biológicos e biosintéticos. Foi uma das pioneiras na área de biossíntese dos produtos naturais e integra grandes projetos científicos, como o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade de Fármacos. O brilho da sua carreira é reconhecido por inúmeros prêmios e honrarias, entre eles a medalha Simão Matias, concedida pela SBQ em 2021, o prêmio Otto Gottlieb, recebido alguns dias atrás, que celebra sua notável contribuição ao desenvolvimento da química de produtos naturais. Além disso, olha, estou tremendo. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Falar da professora Maísa é falar de uma líder que inspira, ensina e transforma. Uma cientista que nos lembra todos os dias que fazer ciência também é um ato de esperança e que é possível fazer isso de maneira profundamente humana. Permitam-me, nesse momento, quebrar um pouquinho do protocolo para trazer uma nota pessoal. Eu sempre tive a professora Maísa como uma grande inspiração. Tive a honra de tê-la em minha banca de mestrado e também de doutorado, e o privilégio de passar alguns dias no seu laboratório em Araraquara, aprendendo técnicas de enzimologia. E, sobretudo, aprendendo sobre sua generosidade, liderança e humanidade. Com ela, aprendi que é possível chegar aos mais altos postos da academia sem perder a essência, a gentileza e a delicadeza. Conheci uma orientadora respeitada e acolhedora, uma pesquisadora brilhante, uma mãe dedicada e uma mulher admirável. Professora Maísa,
Obrigada por tanto. Você talvez não imagine o tamanho da luz que você carrega, uma luz que inspira, transforma e ilumina todos ao seu redor. É um prazer receber você aqui no nosso instituto, e é com um imenso orgulho que eu digo, né? A palavra é sua, magnífica reitora da Unesp. Bem, a Thaísia quase me fez chorar, eu sou chorona, ela também, né? E eu quase não estou vendo ninguém, porque ela encheu meus olhos aqui de lágrimas, mas eu gostaria inicialmente de agradecer ao João Paulo o convite, a Thaísia, a apresentação emocionante, e dizer que eu estou de volta aqui à casa de grandes amigos e grandes colaboradores e pessoas que eu trabalhei aí por esse Brasil afora. Está aqui o Luiz, estava ali fora o Roque também, que são pessoas que, o Luiz, eu estava falando para ele, nós trabalhamos 15 anos na CAPES, né, e ele sempre era o líder naquele momento, e ele realmente me mandava para todo quanto é canto do país discutir pós-graduação, né? E depois eu passei, quando o Luiz saiu, eu passei a integrar junto com a Adriana a coordenação adjunta. Por 8 anos eu deixei a CAPES quando eu assumi a vice-reitoria, né, da Unesp, porque há uma incompatibilidade aí, né? O Watson também está aqui, e outros colegas, eu vi o Renê aqui também. Nossa, estou chorando. Então, é um prazer enorme. Com o Roque também eu dividi a coordenação diária da Química na FAPESP por anos. Então, assim, são colegas do fundo do coração. Tereza, né? Dividimos um pouquinho, né, as vice-reitorias. Quando estávamos aqui, a Tereza estava aqui com o Marcelo. Ana, que agora assumiu a pró-reitoria de pesquisa. Então, assim, é um prazer enorme estar de volta, uma casa que eu vim várias vezes, vim fazer bancas, vim discutir. Eu acho que da época da Eva ainda, né, que eu vinha muito aqui. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Eu acho que a Thaís exagerou um bom bocado, mas dizer que realmente ver a Thaísia hoje aqui, eu já disse isso para ela quando ela foi algumas vezes lá no laboratório, e eu disse, ai, Thaísia, que pena que a Unicamp te levou, eu queria muito que você viesse para o Instituto de Química aqui da Unesp, né? E a Thaísia, realmente, eu acompanhei o seu crescimento, né, como pesquisadora, desde aluna. Então, eu tive a oportunidade, eu acho que a UFSCar me permitiu isso, né, de participar do trabalho dela e acompanhar também, Thaísia, você lá na FAPESP, com projetos sempre inovadores, brilhantes. Então, muito obrigada pela oportunidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mulheres, né? O João Paulo me encomendou isso, ele que assim, sugeriu esse título, eu não tirei nem pus nada, né? Mas eu vou tentar colocar e mostrar para vocês hoje, inicialmente, qual é o status quo das nossas 3 universidades, as co-irmãs, não é? A USP, Unesp e a Unicamp. Nós temos um trabalho bem bacana. Eu tentei fazer, deixa eu ver. Foi, né? Nós realizamos um trabalho durante anos, eu era ainda vice-reitora, né? Eu acho que a professora Maria Luísa era vice-reitora aqui da universidade, e outras lideranças femininas, né, que participavam de gestões nas universidades aqui do estado de São Paulo. Então, participaram da confecção e da criação e da discussão desse índex, né? E aqui é a publicação, eu peguei até a figura, mas coloquei ali, que saiu na revista FAPESP, agora em maio de 2025, quando o índex foi lançado, né? E que traz um pouco dessa questão da igualdade de gênero nas universidades paulistas. Então, uma abordagem
né, e levando em consideração as 3 co-irmãs e o que nós chamamos de irmãs, né, que são as nossas irmãs federais aqui no estado de São Paulo, a Unifesp, a UFABC e a UFSCar. Né? Então, assim, nós coletamos e divulgamos os dados, e eu acho que esses dados, né, eles funcionam muito como uma ferramenta para que as nossas universidades possam contar ou possam ter dados sobre a realidade da participação feminina, né, na academia, em todas as atividades, não só dos docentes, mas também de técnicos administrativos, né? E esse índice, ele é inédito, e ele é inédito porque nós não tínhamos dados sobre essa participação das mulheres nas nossas universidades e, consequentemente, na vida acadêmica paulista e do Brasil. Nós podemos ampliar, não é, todas essas comparações e o status quo da participação feminina, claro, com as mulheres que atuam na academia no país inteiro. Foi um trabalho muito bonito, feito, então, pelos nossos escritórios de pesquisa. Nossa, eu estou mudando o computador, esqueci de montar aqui, né? Ele só foi possível porque, durante os últimos anos, nós dotamos as nossas universidades com escritórios de gestão de dados. Né? Isso transformou, eu acho que a vida de toda a universidade, né, Tereza? Eu acho que eu acho que é assim, um marcador do tempo. Né? E os escritórios de dados, claro, eles não levam só em consideração hoje a questão de gênero, a questão de raça, mas eles trazem aí no seu bojo, né, todos os dados que a universidade precisa para tomar decisões, para projetar o seu futuro, e mais que isso, né, trabalhar, e isso nós temos feito aí nos últimos anos, né, procurar trabalhar em conjunto, especialmente, eu vou falar das 3 públicas paulistas, né, que têm hoje se reunido bastante e têm tentado trabalhar. Hoje, nós estamos aí no final de 2025, esses dados aqui coletados, eles são de final de 2023, porque eles foram trabalhados em 24, lançado agora no início de 25, mas vocês vão olhar aqui, no que tange a Unesp, isso não varia muito. Eu vou mostrar na Unesp o que variou, né? Então, são as contratações e algumas promoções aí, nesses últimos 2 anos, mas essa aqui é a realidade da participação das mulheres como docentes nas 3 públicas paulistas. Né? Esse saiu do índex, né? Então nós levamos em consideração todos os dados que os escritórios forneceram, e eu gostaria de dizer aqui, e dar um vivo e um salve, né, a todos que trabalham nesses escritórios, porque foram eles que compilaram e juntos conseguiram demonstrar isso. Nós tentamos também incluir os institutos federais nessa pesquisa. Eles hoje têm um contingente, né, de docentes participando da academia aqui do estado de São Paulo, mas eles ainda têm dificuldade com os dados, e nós caminhamos até um momento, e eu acho que ficou muito frágil para eu apresentar aqui para vocês. Bem, essa é a realidade. Eu acho que o USP e Unicamp tem os dados bastante próximos, em termos da participação das mulheres. A Unesp tem um pouco mais de mulheres hoje fazendo parte, né, institucionalmente. Né? Aqui, eu não sei se vai ficar muito claro, talvez apagar essa, João Paulo, eu não sei se dá para apagar em fileira, né? Aqui nós estratificamos, né, e aqui começa a questão eu acho que o ponto de partida para depois nós discutirmos, né, a liderança feminina, especialmente em cargos de gestão. Né? Isso aqui é muito importante. Olha, nós temos aqui estratificado, então azul escuro, assistente doutor, associado e titular.
né? Aqui USP, Unesp, Unicamp e todas, né? Todas inclui também as 3 federais aqui do estado de São Paulo. Então, vocês veem que nós temos uma participação das mulheres, né? E a Unesp aqui também se destaca no início da carreira, né? Aí como professores doutores, e aí nós não estratificamos entre 1, 2 e 3, né? Mas quando nós pensamos aqui, olha, na carreira, no final da carreira, ou seja, a sua atuação como titular, né, a participação feminina diminui muito. Né? Então, a USP é a que passa a ter uma maior participação feminina, ou seja, maior número de mulheres, ou porcentagem de mulheres aí com o título no cargo, né, desculpa, de titular, né, a Unicamp e a Unesp apresentam um paralelismo aí bastante, eu acho que justo, né, e com todas, olha, elas caem nessa média, ou seja, o máximo que nós temos aí da participação feminina, ou seja, no ápice da carreira, lá no final da carreira, é em torno de 30%. Isso não deve ter variado muito aí agora, no ano de 2025. Né? Então, aqui, quando nós pensamos em termos, né, e agora eu estou colocando, só estratifiquei e coloquei aqui também, olha, as IES, todas as IES públicas paulistas, só para ficar mais fácil, né? Então, a Unesp aqui, ela tem uma participação feminina maior no início da carreira, e eu vou mostrar para vocês, ela foi a que mais contratou aí no final de 2023, e tem contratado, e nós chegamos aí com as novas contratações em torno de 50%, 50%. Então, nós estamos começando a equilibrar homens e mulheres, então essa situação se projeta, né? Mas nós temos aqui um equilíbrio, com a Unesp se destacando aqui, e quanto a titular, né, a USP tem um pouco mais, a Unesp e a Unicamp apresentam paralelismo, e quando nós avaliamos todas, nós vemos que ela se assemelha aí ao percentual da USP, e isso se dá muito pela participação da Unifesp. A Unifesp tem uma participação maior feminina, e ela tem uma participação maior também feminina no final da carreira. Tá? Isso se dá muito, eu acho que a área do conhecimento que é destaque, né, na Unifesp, que é a biológicas, a área médica, isso fica muito claro, e eles têm uma participação em termos de liderança de mulheres também bastante destacada. Nós já temos lá, vocês viram, né, nós tivemos a Soraya como reitora por 2 gestões, hoje nós também temos a Rayane como reitora, a Lia é a vice-reitora. Então, a participação das mulheres, realmente, se vocês olharem esse índice ele está publicado, vocês encontram na internet, e a FAPESP fez um resumo e uma avaliação bastante interessante também dele. Né? Aqui a evolução final, e eu gostaria de colocar, eu penso que esse marcador de tempo é muito importante, né? Então, aqui eu trago para vocês a participação das mulheres numa janela aí de 2016 a 2023. Essa janela nos foi imposta, especialmente na confecção do índice, porque era a partir de 2016 que todas as universidades tinham dados mais concisos, né, e dados que nós poderíamos trabalhar com maior segurança em todas as universidades que foram apresentadas. Aqui em vermelho, ó, é a evolução da Unicamp. Né? Então, assim, hoje, vocês estão naquele patamar que eu apresentei lá inicialmente, né, e essa é a evolução aqui
da universidade, né? A evolução docente, em termos de assistente doutor, também está aqui. Você vê que a Unesp foi a que mais cresceu aqui, de 2022 a 2023. Eu acho que houve uma concentração, né, de contratação de novos docentes. Nós estávamos sem contratar há muitos anos, iniciamos aqui, e houve um crescimento. Você inicia contratando aqui, mas as contratações, elas aparecem aqui. Aqui está a Unicamp, olha. Ela teve aqui um dumpzinho e depois realmente ela cresceu e deve estar contratando mais. A questão aqui não é que diminuiu o número de contratações, o percentual de contratações em 2023, mas também porque às vezes você solta as vagas, né, demora os editais e pode ser que a avaliação de 2024, 2025, isso aqui sobe um pouco, mas essa é a razão daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Os associados também, então aqui está exatamente, né, o resumo, aqui está a janela, né? E o resumo que eu coloquei lá no início, aqui está a Unicamp, olha, e ela cresce nessa proporção. Então, hoje a Unicamp tem aí, na categoria de associados, né, em torno de 37% de mulheres. E titulares, né, a Unesp perde aqui em número de mulheres, né, no cargo, vem